Olá, estamos de volta no nosso programa de estudo da Palavra de Deus. Estamos de volta aqui no Viva com Esperança. Estamos de volta na Missão Esperança. Nós temos especialmente aqui em Nueva Esperança. Olha só quanta esperança nós temos, né? Estamos na cidade de Nueva Esperança. Aproveito para enviar um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos aqui de Nueva Esperança. E eu quero dar as boas-vindas mais uma vez a Jaque, Miriam, está com a gente aqui nos estúdios para a gente dialogar um pouco mais sobre essas verdades maravilhosas, sobre essa palavra de salvação e de esperança para a nossa vida, que é a Bíblia. E também a você, querido ouvinte, que nos acompanha nas rádios, e você também que está no nosso canal do YouTube ou em alguma plataforma da rede social que você esteja acompanhando. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez, queridos amigos. Vamos lá, temos mais um tema muito especial. E é um tema que para mim é um tema, como eu falei antes aqui, é um temaço, né? Eu gosto muito porque aqui nós temos verdades que faz a gente pensar diferente na vida, no nosso cotidiano, que faz a gente tomar decisões diferentes também, com base nesse conhecimento. Sobre o que nós vamos falar hoje? Olá, queridos ouvintes. O nosso tema vai ser um tema de muita relevância, de muita importância, né? Primeiro eu quero mandar um abraço para todos de Nova Esperança, todos que estão nos ouvindo, né? Que essa mensagem chegue muito longe. E olá, Jaqueline. Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Então aqui fazemos uma parceria, né? Sim, estamos aí, né? Às vezes estou eu, às vezes está outro, mas vamos seguir. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu quero aproveitar, Miriam, e lembrar, porque a Miriam está com a gente, sempre nos acompanhando aqui também, nas nossas gravações e muitas vezes até no nosso ao vivo, às vezes estamos ao vivo, e ela também tem a rede social dela, onde ela compartilha também, né, as mensagens, ela abre a palavra, ela abre o coração dela ali, e de uma maneira muito legal, muito especial, muito objetiva, né? Se você quiser compartilhar a sua rede no Instagram, né, Miriam? Que acompanha. Se você não lembrar agora, eu vou colocar aqui na tela, para você que está vendo na tela, e aí você pode acompanhar a Miriam. Miriam Camargo vai estar dessa maneira no Instagram, certo? Isso. Uhum. Então, ali a Miriam toda semana ou é diariamente? Como é que é? Não, uma vez por semana eu coloco um vídeo, né, curtinho, e a gente faz uma reflexão sobre uma parte especial da Bíblia. A gente reflete, né, no Evangelho, em qualquer parte ali que Deus toca no meu coração, aí eu coloco ali, né, para compartilhar. Que maravilha. Então siga a Miriam, acompanhe aí, porque nós temos palavras muito edificantes a cada dia. Eu não sei a Jaque ainda, mas quem sabe ela terá algo no canal logo mais para compartilhar com a gente também. Mas eu acompanho também eu gosto aqui de honrar o trabalho também do irmão, da irmã, e ela tem um grande ministério por trás dos bastidores, acompanha algumas pessoas e leva muita esperança para muitas pessoas. Então sou grato também por essa entrega e por essa irmã. E vamos lá, né? Vamos conversar aqui sobre esse tema tão relevante, como disse a Miriam. Relevante. No nosso último programa, a gente falou sobre a volta de Jesus, que é algo assim surreal, né? Que é a esperança do cristão. Isso é viver com esperança, porque quem espera Jesus voltar, né, não quer guerra com ninguém, só quer guerra com o pecado, né? Então, quando Jesus voltar, a gente sabe que algo muito terrível vai ser colocado um ponto final ali, né? Que é a separação, a morte, né? Então, para mim, a volta de Jesus vai ser o primeiro dia da eternidade, da nossa eternidade. Então, hoje a gente vai falar a verdade sobre a morte, porque esse tema é um tema muito... as pessoas têm muitas dúvidas, né? Cada um pensa de um jeito, mas a gente vai ver o que a Bíblia diz. O que Deus disse, deixou para nós escrito aqui, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa programação. Que interessante. E eu quero aproveitar, Miriam. Então, você falou aqui que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, é isso? Vai voltar. Porque tem pessoas que estão nos acompanhando que acompanhou o estudo passado, mas você que está chegando hoje, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, aqui nessa rádio hoje, e
e está tentando entender, mas do que eles estão falando? Sim, Jesus vai voltar. E aí sobre isso eu peço para que você acompanhe, especialmente aqui no canal Viva com Esperança, você que está na rádio, você vai no YouTube, escreva Viva com Esperança e você vai acompanhar então essa playlist de estudos aqui e volte no tema anterior aqui que fala sobre a volta de Cristo. Mas se você não viu os temas anteriores, volte ali e você terá acesso então a cada tema tão importante, né? Mas independente da sequência que você vir, você terá aqui um prato cheio, né, de alimento para a sua vida espiritual. E ele pode, o ouvinte pode também já ir lendo João, né? João 14. João 14, ele já fala, né, sobre a promessa que Cristo deixou da sua João, volta, capítulo né? 14. Uhum. Isso mesmo. Vamos orar então? Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te suplicamos, Senhor, nesse momento, a tua presença, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor chegue aos corações de cada um que está nos ouvindo, Senhor, nesse momento, também nos vendo pelo YouTube. Que a mensagem chegue, Senhor, até eles, que eles possam sentir o desejo no coração de aprender mais de Ti, Senhor, de tantos temas maravilhosos que a Tua palavra apresenta, Pai. E hoje vamos tratar sobre o assunto da morte. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, e tem aqui, né, uma pequena introdução que diz assim, né? Você tem medo da morte? Será que existe algo além do túmulo? Né? E certa vez um grande escritor, ele revelou a sua maior curiosidade. Ele queria saber assim, afinal, a morte é uma vírgula ou ela é um ponto final? Dá pra gente refletir, né? O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno, e para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. E nós sabemos, né, que por aí existem muitas filosofias sobre esse tema da morte, né, irmão? Explicações sem fundamentos, né, que deixam muitas vezes a pessoa até mesmo iludida, né, com algumas mentiras contadas, né? E o que a palavra diz sobre a morte, irmão, então? Aqui aproveito até, porque existe inclusive esse questionamento que eu já me fiz, e você que está nos ouvindo, nos vendo aqui, talvez esteja se fazendo essa pergunta ou já fez também. Por que há tantas divergências, né, de opiniões ou de convicções dentro do próprio cristianismo? Uhum. Porque existem diversas religiões, mas existe uma religião que é o cristianismo, e dentro do cristianismo ainda há muita indicação para aqui, indicação para ali, e a gente vê na sua maioria sempre tendo algo à parte da Bíblia, né? Mas por que não ir apenas na Bíblia? Né? Então aqui é o que nós pretendemos compartilhar com você. Olha, vamos ler o que está escrito. No assim diz o Senhor, na verdade. Então nós não queremos aqui, eu até aproveito, acho que é muito importante, quem sabe todos os episódios a gente enfatize isso, mas o nosso objetivo aqui não é levantar uma placa de igreja, não é pregar aqui essa é a igreja, ou vem para a minha igreja. Isso é uma conclusão sua e é muito respeitável a decisão que você tome. Mas o nosso objetivo é que você conheça esse Deus amoroso, essa carta de amor que Deus escreveu para nós, deixou para nós, e esse convite maravilhoso que confie em mim, eu te guiarei, e tenha certeza que logo eu voltarei e que viverá eternamente e nós nos veremos face a face de novo. E a morte não existirá mais, né? Olha só. Isso mesmo, como Alan estava falando, há muita especulação, há muitas maneiras de pessoas
né, de ensinamento sobre a morte, mas a gente vai no ensinamento vivo e eficaz, que é a palavra de Deus. E aqui em 2 Pedro diz assim, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, quer dizer, ninguém vai interpretar a Bíblia da maneira que quer, porque a Bíblia, Jesus disse, esquadrinhai as Escrituras, porque vocês vão ter nela vida eterna, né? Então, por que tanta confusão? Porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico, né? Há mais de 2.000 anos, né? 3.000 anos atrás. Então, há muito tempo. Então, por isso, muita confusão. E também a gente tem que entender que tem muita filosofia, muitas coisas e que levam a outras ramificações. Então, agora a gente vai para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos dar a luz do que realmente Jesus quis nos ensinar a respeito e a verdade sobre a morte. Em primeiro lugar, quem criou o homem? O homem surgiu assim da explosão? A Bíblia diz que não. Em Gênesis 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? A sua imagem o criou, homem e mulher. Depois, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor Deus juntou o pó da terra e soprou, fez o boneco. Enquanto toda a criação foi feita pela palavra de Deus, o homem ele fez com carinho especial. Ele formou, modelou aquele boneco de barro, né? E aí a Bíblia diz em Gênesis 2:7 que ele soprou nas narinas e o homem se tornou uma alma vivente. Então, ele é uma alma, ele não tem uma alma, ele se tornou uma alma vivente, né? Então aqui a gente entende que podemos entender dessa maneira. Antes de entender a morte, temos que entender como que surgiu a vida. Certo? Isso mesmo. Como que eu vou entender a morte se eu não entendo a vida? Como tudo começou, importante. né? Exatamente. E é como a irmã estava comentando ali, né? Sobre o boneco, né? Que Deus preparou ali. Então, ele terminou toda a criação e agora ele quis criar o homem. Vamos para o texto? É Gênesis? Ela já leu ali, né? O capítulo 7. Isso, Gênesis 2, versículo 7. Versículo 7, né? Fala que Deus então fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas, né? Que é o fôlego de vida, e esse homem se tornou uma alma vivente, um ser humano, uma pessoa, né? E aqui o mais interessante é que o que a Bíblia nos diz é que Deus ele fez o homem para ser eterno. Por isso que a gente não se conforma com a morte. Você pode ver que a gente não tem gravado na nossa mente a morte. Você não acha que você vai morrer daqui a pouco. Por quê? Porque dentro do homem a gente foi criado para ser eterno, né? Só que aí tem um problema. A gente vai lá em Gênesis e a gente vai ver que Deus falou para o homem que ele tinha uma condição para viver. E quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vai ver que ele disse que o homem, para viver eternamente, ele estava no jardim e tinha a árvore da vida. Eles se alimentavam da árvore da vida. Então, a partir do momento que eles desobedeceram a Deus e que o inimigo de Deus, Satanás, falou para Eva que não tinha problema, que ela não ia morrer. E ali na narrativa você vai ver que Deus falou, não coma dessa árvore, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Mas Satanás disse, não, você não vai morrer. Então, a partir dessa palavra, essa doutrina do Éden seguiu até os nossos dias. Satanás fala que a gente não vai morrer. Por isso que as pessoas têm essa crença que a alma sai do corpo, né? Que o corpo morre, mas a alma que a alma sobe. Isso, porque essa doutrina foi pregada lá no Éden para Eva e continua até hoje, né? Então, aqui, se a gente for para Ezequiel 18, versículo 4, o que diz ali? Ali ele diz que todas as almas são dele, né? E toda alma que pecar, certamente morrerá, né? Ezequiel 18, versículo 4. Como que está escrito aí? Alguém tem aí para ler? Não encontrei. Não encontrou? Peraí. Ezequiel 18. Ali diz assim, né?
Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, por que a gente entende que o corpo que pecar, esse morrerá, né? Não tem um corpo pecador que morreu e sai uma alma dele que vai para o céu. É como foi colocado antes, nós não temos Uma alma. nós somos uma alma. Isso mesmo. Ali diz bem claro, né? O pó da terra e o fôlego de vida que Deus soprou no boneco é um ser vivente, uma alma vivente. Isso é bom que fique muito, muito claro para nós, né? Você que nos acompanha talvez está surpreso em ouvir isso. Ah, mas eu aprendi com a minha mãe, com meu pai. Olha, a primeira coisa que eu te falo, honre o teu pai e tua mãe sempre. Mas com todo respeito você pode dizer, mas mãe, pai, você ouviu isso da Bíblia? É a Bíblia que fala isso? Vamos conferir se é isso mesmo? Mas isso é uma tradição, porque é da família ou porque é da igreja que eu sigo. Olha, com todo respeito, verifique. Também já temos um estudo que nós já fizemos e teremos também em formato audiovisual aqui no canal, que quando a gente estuda a palavra de Deus, né, a gente entende que ela é a nossa única base de regra de fé, Isso mesmo. de prática. E a gente tem um contexto ali, eu não vou abrir agora para não se estender, que não é o tema de agora, mas é bom enfatizar isso aqui. Lembra da história dos bereanos? Em Atos, no capítulo 17, se não me falha a memória, capítulo 17 de Atos, ali tem a história de Paulo e Silas, quando eles foram pregar em Bereia, né? E os bereanos foram analisados por Paulo e por Silas, assim, eles olharam, nossa, esses bereanos são diferentes, eles são realmente estudiosos. Eles são estudiosos, eles não estão acreditando. Olha, era Paulo pregando. Não era o Alan, era Paulo pregando. Imagina. Mesmo assim, eles foram conferir. É muito fácil eu dizer assim, não, mas se Paulo tá falou, tá falado. Mas, mesmo assim, deixa eu ver se Paulo está certo mesmo. Vamos para a palavra de Deus. E voltando ali no contexto do ser humano, né, que Deus criou, e quando a gente morre, o que acontece então ali? Lembrando de como Deus criou, fez o boneco e soprou um fôlego de vida. Quando a gente morre, o que acontece ali? É o fôlego de vida que pertence a Deus, volta para Deus. E o que fica ali? Um boneco de barro, que vai voltar para o pó e vai se tornar pó de novo, né? Mas o fôlego de vida que Deus colocou ali pode ser do bonzinho, pode ser do mal, pode ser do que fez coisas bonitas, pelo que fez coisas ruins. Aquele fôlego de vida vai voltar para Deus. É como se você tivesse algo ligado na tomada. Se você tirar da tomada, acabou. É isso mesmo. Então, sai o fôlego de vida, volta para Deus e ali fica somente, então, um boneco de barro, né? Acontece um desligamento aqui daqueles elementos ali presentes, né? Na criação da vida do ser humano. Então, não existe ali mais uma alma que tem que sair de novo. E contextualizando, não querendo ser repetitivo, né? A Miriam bem colocou já, mas quando eu disse, é no assíntese do Senhor, ali em Gênesis, no capítulo 3, tá? E especialmente no verso 4, é quando a serpente, né? Ou Satanás, em forma de serpente, diz aos nossos primeiros pais, eles dizem assim, certamente não morrereis. E então ali nasce essa doutrina, essa falsa teologia que permeia hoje em nosso meio. E eu tô falando isso com muito carinho a você que acredita de forma diferente, né? Com muito amor, muito carinho, porque é um tema, inclusive, até polêmico no meio cristão. Mas analisa com a gente aqui. Tire suas conclusões. Estamos apenas aqui apresentando para você o que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos apresenta. Vamos dar sequência. Então aqui no capítulo 3, versículo 19, diz assim, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Né? Só que aí quando a gente escuta falar o espírito aqui no grego é pneuma, que é ar, né? Esse fôlego volta para Deus e o nosso corpo volta para a terra, que está em Eclesiastes,
capítulo 12, versículo 7. Então você anota aí no teu caderninho para que você possa procurar e conferir junto com a gente. Mas a gente vai agora ler para vocês Eclesiastes 9:5 para a gente saber a condição da pessoa quando ela morre. Se ela sabe, se ela pode cuidar do seu ente querido, se ela é uma estrelinha que está no céu te cuidando, né? Tem muitas coisas que são confortáveis, mas não são verdades, né? Então a gente tem que ir lá, a gente tem que conferir o que realmente acontece depois da morte. Em Eclesiastes 9, versículo 5, diz assim, querido ouvinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Como dá para entender esse versículo, irmão? Continua um pouquinho para frente, só para mim ver uma coisa, continua um pouquinho. Esse era o versículo 5, né? O 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Enquanto a gente está aqui nesta terra, o morto está lá dormindo debaixo do chão, sem sentir, sem ouvir, sem ver, sem... Não tem nenhum sentimento. No esquecimento, no esquecimento mesmo. Então, não tem memória mais, né? Quem sofre é a pessoa que ficou. Essa sim, tem todas as memórias, recordações, saudade, né? Às vezes faz bem pra pessoa ir lá no cemitério, levar uma flor, colocar alguma coisa, mas para agradar ela mesmo, porque quem está ali já não vê, já não sente, já não, né? Por isso que se diz, faça tudo de bom enquanto existe vida, né? Porque depois da morte já não adianta mais, né? Eu vou ler aqui para vocês também Salmo 115. Eu queria que vocês procurassem Jó 7, versículo 9, enquanto eu leio 115, versículo 17. Salmo 115, né? Você procura Jó, capítulo 7, versículo 9, e eu vou ler Salmo 115, versículo 17. Muitas pessoas, às vezes a gente ouve falar, né? Essa pessoa era um cristão, essa pessoa está lá nos braços de Jesus, adorando a Deus no céu, louvando, né? E aqui em Salmos diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem à região do silêncio. Então, estão todos no mesmo... E aqui em Jó também complementa, né? Aqui diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Interessante, né? Interessante, porque muitas pessoas dizem que recebem um ente querido que voltou para conversar, né? E a Bíblia é clara que os mortos já não têm parte nenhuma. E eles todos estão esperando a volta de Cristo, que a gente falou no outro programa. Estão esperando para ressuscitar, né? Então aí cada um vai receber seu galardão. Então, a Bíblia fala que os mortos não louvam a Deus, que eles não saem da sepultura, que a gente volta para o pó e que o espírito, o ar, pneuma, né, volta para Deus. Então, a gente tem que levar em conta que quando a gente vai nas línguas originais, é exatamente assim que está escrito. Então, a gente tem muita filosofia grega, né, onde dá a impressão que a alma é imortal, que Deus fez uma alma que nada pode matá-la, né? Mas aqui a gente só lembrem de uma coisa: se em Gênesis o homem precisava daquele momento da árvore da vida para continuar eterno, em Apocalipse, quando Jesus voltar, nós vamos voltar a comer da árvore da vida. Novamente. Vamos ter acesso à árvore da vida, né? E a Bíblia diz: quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Vamos continuar. Para vermos aqui a importância de estudar a palavra de Deus, né? O ler, sim, é importante. Ler diariamente é um alimento, é o que nós necessitamos, mas estudar nos deixa mais preparados, nos esclarece. Aqui já respondemos algumas perguntas e ainda ficam algumas perguntas no ar que estará respondida. Eu tenho certeza disso, né? Então, fica aquela, mas afinal, onde está o meu ente querido? Onde está o meu avô? O meu nono querido? Onde está a minha avó? Onde estão essas pessoas, né? Que nós não temos mais ao nosso lado, que nós não temos mais por perto. Estão dormindo o sono da morte lá de baixo. E temos tudo isso, né, confirmado aqui através da palavra de Deus. Aqui diz assim, ó: quem unicamente possui a imortalidade?
Quem? 1 Timóteo 6,16. Né? O único que possui a imortalidade, se vocês depois quiserem procurar para ler, enquanto eu vou lendo aqui, né? Ali diz sob que condição o homem conservaria a imortalidade. A condição ali do jardim era obediência, né? Aonde eles, então, naquele momento onde eles desobedecem a Deus, entra a morte no mundo. Então, nunca foi da vontade de Deus que o homem morresse, né? Então, o pecado ocasionou ao ser humano a morte. A tristeza. Diz, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, o pecado trouxe a morte e, por sua vez, a morte passou a todos. Romanos 5,12. E em Gênesis 2, 16, 17, né? Ali diz assim, né? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ali entra o que a Miriam disse recém, né? Sobre a obediência, né? Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? A obediência. Mas ainda assim, nós aqui nesse mundo passaremos pela morte. Isso mesmo. Se Jesus ainda não voltar, como se diz na nossa geração, a gente vai passar pela morte aqui, né? Mas o que Deus quer dizer aqui é: certamente morrerás a morte eterna. A morte eterna. Se eu não tiver obediência. Mas se eu for obediente, eu vou morrer aqui, mas eu vou ressuscitar no dia que Jesus voltar. E a nossa eternidade ainda hoje depende da nossa obediência. Não é só no Éden. Hoje a gente tem o livre-arbítrio, mas depende da nossa obediência a essa eternidade. Então, e até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Eu acho muito lindo o capítulo 5 de João, 5, 28 e 29 do Evangelho de João. Eu acho. Tem? Então lê para nós. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, aqui mais uma vez esclarece bem pra gente, né? Que todos, né, vão ouvir a voz de Jesus naquele dia, quando Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus, né? E os mortos vão ressuscitar. Então, não existe um lugar onde já tem mortos, pessoas vivendo ao lado de alguém, né, nos braços de alguém, vamos dizer assim. Estão todos no pó da terra, né? A partir desse conhecimento que eu adquiri, um conceito que ficou em minha mente, tá? Um pensamento meu que eu quero compartilhar aqui é o seguinte: eu não consigo imaginar um céu onde não haverá tristeza, nem pranto, nem mais dor. Não haverá, é a promessa do Senhor. Mas como que eu vou acreditar nisso se o meu avô está lá vendo o nosso sofrimento aqui? Ou está, mesmo não vendo, mas está lá sabendo que estamos aqui sofrendo. Querendo ou não, esse mundo aqui existe injustiça, existe coisas que não estão sob o nosso controle. Mais uma vez eu falo, em outros episódios talvez eu já falei, mas existe numa mesma frase o que não deveria existir, que é criança e leucemia. Não deveria. E então como que as pessoas que estão lá nesse momento, supostamente, se estão ali, estão acompanhando tudo isso, sabendo de tudo isso? Isso não causa alegria em ninguém, saber disso. Então, eu quero que você medite junto com a gente. A gente vai finalizando aqui. Estamos já nos minutinhos finais. Vamos preparando a finalização, pelo menos dessa parte. Nós ainda falaremos mais disso. Entraremos em outros contextos, onde voltaremos também a falar sobre essas belas verdades aqui. Só para a gente terminar aqui, eu gosto muito de Hebreus 9, 27, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, o homem morreu, ele vai ficar descansando até a volta de Cristo, né? Então, qual será a nossa a recompensa daqueles que esperaram a Cristo? A glorificação, né? Então, aquele que morreu, se eu tenho um parente que morreu em Cristo e eu souber que Jesus vem amanhã, eu posso lá me instalar do lado da tumba dele, que eu vou abraçar aquele ente querido. Cristo, ele é o reencontro
Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que eu tenho que lutar pela minha família, você tem que lutar pela tua família. A gente não quer, se a gente morrer, a gente não quer ressuscitar sozinho. A gente quer ressuscitar e com a nossa família, com os nossos amigos, né? E aí, então, a gente... e vai ser num abrir olha, imagina a rapidez que vai acontecer tudo, né? E para nós ir terminando, a gente vai ver aqui, fazer nossa recapitulação, e a gente vai recapitular e a gente vai entender que Deus fez o homem do que, irmãos? Do pó da terra, né? E soprou nele um fôlego de vida. Né? Então o homem passou... Se tornou uma alma vivente. Uhum. Então a alma significa uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte, para Jesus não tem problema a morte, porque ele é o dom da vida, né? Ele é a vida, como um sono. E os mortos não sabem coisa alguma. E quando a pessoa morre, a sua mente se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta para Deus, que o deu, né? Os mortos justos ficarão na sepultura somente até a volta de Cristo. Essa é a nossa bendita esperança, né? E ali, só para complementar, João 11 diz assim, ó: isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. E Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, só para esclarecer aqui, né, que Jesus considera a morte como um sono. A pessoa está dormindo lá até o dia da volta dele, então haverá a ressurreição. Sim, eu aproveito até essa ilustração aqui, que ela não poderia deixar de ser falada mesmo, né? A situação de Lázaro ali, aquele momento que foi até o próprio Jesus ali, né? Foi um momento assim muito intenso. Eram 4 dias que ele estava já dentro daquela sepultura, né? Agora, e esse é o momento que esse pensamento que eu vou passar aqui, na verdade, complementando aquilo que eu já falei antes, né? Eu já me peguei rindo, né? Desse pensamento aqui, porque eu imagino Lázaro voltando. Todo enfaixado ele estava, né? E eu me colocando no lugar de Lázaro, se é como muitas pessoas pensam que eu estivesse lá no céu e de repente alguém me traz de volta pra cá. Eu ia olhar assim e dizer: quem é que me trouxe de volta? Não, e Por que fizeram isso comigo? Estava tão bom lá. O próprio Lázaro ia ter coisas para contar, mas a Bíblia não registra nada. Nós não temos registro, né, de Lázaro dizendo: olha, eu passei por isso, eu tive essa experiência. Sabe? É como se ele tivesse Mas dormido e acordado. eu não ia ficar contente de voltar pra cá. Me desculpem, meus amigos queridos que aqui ficaram enlutados por me perder, mas eu ia ficar chateado. Porque voltar. Lá é tão bom, lá é maravilhoso, lá é perfeito. Se você tivesse ido pro céu, né, irmão? Se tivesse ido para o céu. Outro lugar, porque tem também... Voltasse correndo, que ia ficar bom aqui. Tem esse conceito de que está no inferno, né? Que em muitos casos na Bíblia, inferno se refere à sepultura. Simplesmente isso, nós já vimos. Mas então não faz sentido, olhando para a palavra de Deus, realmente estudando aí como a gente está fazendo aqui, e há maneiras de aprofundar ainda mais. Sim. Nós nem estamos aqui usando as palavras do original, porque temos acesso a isso. Às vezes não convém, porque é muita informação para pouco tempo, mas há maneira assim, de ainda aprofundar. E até a palavra cemitério no grego é dormitório. Onde estavam todos dormindo, né? Então, e a palavra final que eu particularmente deixo às pessoas que perderam seus entes queridos. Eu também já perdi meu pai, né? E é essa. O teu querido está lá descansando, ele não vê, ele não sente, né? Ele também não está te vendo, né? O que você está passando. Mas pense nisso, no fato de que algum dia você vai poder reencontrar essa pessoa. Se prepare para esse grande dia. Glória a Deus, será um momento espetacular. Essa é a nossa bendita esperança. Amém. Amém, amém. Agora, vamos finalizando. Eu quero, antes de convidar uma das irmãs para orar, quero lembrá-lo que também depois teremos um momento musical. E também a você que nos acompanha na rádio, está nos acompanhando, repito, se você quiser acompanhar na íntegra todo esse episódio, talvez você chegou agora
agora ou na metade aqui dessa programação, mas você poderá acompanhar por completo e outros episódios também de outros temas maravilhosos no canal Viva com Esperança no YouTube. Tem também a página do Facebook, tá bem? Se você quiser acompanhar, nos seguir por ali também estarei sempre atualizando esses vídeos, né? Esses episódios. Então, mais uma vez, e eu sempre estarei lembrando, para que você esteja inscrito com a gente, nos acompanhe, para que você comente, para que você compartilhe com as pessoas que você ama. E também, se você gostou, se você está gostando desses conteúdos, dê o seu like, porque isso ajuda, faz com que a plataforma do YouTube entregue mais às pessoas que estão interessadas, que estão ansiosas ou sedentas dessa mensagem, dessa palavra, assim como nós, todo dia estamos sedentos, não é verdade? Então, isso não custa nada para você, mas isso será de grande benefício para muitas pessoas, está bem? Então, deixamos aqui um grande abraço para você que nos acompanha no audiovisual, você que nos acompanha na rádio. Deus te abençoe grandemente. Vamos orar e finalizar este episódio. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio nesse mundo e morreu por nós para nos dar a vida e a vida eterna, Amém, Senhor. amém. Querido Deus, eu peço para que o Senhor abençoe a cada ouvinte, cada pessoa que estiver ouvindo nesse momento essa programação, que tenha esperança, Senhor. Nós sabemos que tem muitas pessoas que nesse momento têm luto no coração, perderam pessoas queridas, Senhor, mas que eles possam saber que há um reencontro. Pedimos que Teu Espírito Santo aumente a fé, que faça que as pessoas creiam que é real a Tua volta e é real o reencontro, Pai. Pedimos que o Senhor fique com cada um deles, abençoe cada família, Senhor, que está nesse momento escutando essa programação, e nos abençoe também, e que nós possamos ficar firme e perseverante até o dia da sua volta, Senhor. Pedimos a Tua bênção, fique conosco, em nome de Jesus te agradecemos, amém. Amém, amém, amém. Então, nos vemos em breve, até o próximo episódio. Até o próximo. Amém.